Atenção você concurseiro que está aguardando o concurso para a Polícia Civil do Espírito Santo. Ontem, 15 de outubro, foi aprovado o projeto de lei que cria o cargo de oficial investigador de Polícia Civil na Polícia Civil do Espírito Santo. Esse era o único empecilho para que o edital da Polícia Civil do Espírito Santo fosse publicado. No início desse ano, o chefe da Polícia Civil já havia anunciado um concurso para 1.000 vagas. Na última semana, o governador do Espírito Santo também falou de um concurso para 1.000 vagas na Polícia Civil do Espírito Santo e agora esse projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Eu estou aqui no Instagram do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, e eu vou colocar para você assistir aqui o vídeo que ele publicou no seu Instagram ontem aqui com relação a esse projeto que foi aprovado. Vamos assistir aqui. Acabamos de aprovar o projeto de lei complementar que cria o cargo de oficial de investigador de polícia, o OIP, que é esperado há um bocado de tempo pela categoria, a sensibilidade do governo do Estado em encaminhar para a Assembleia, e essa Assembleia moderna e eficiente que eu presido, ao lado dos meus colegas deputados, dando uma resposta imediata de matéria que chegou aqui hoje e devolvendo ao governo do Estado, através de autógrafo de lei, reconhecendo as categorias, igualando elas, e ao mesmo tempo trazendo um dinamismo para a Polícia Civil. Aqui eu tenho ao meu lado o deputado Danilo Baense, deputado Coronel Wellington, deputado Hudson Leal, e a minha primeira secretária, a deputada Janete de Sá. Quero destacar também o deputado Deninho Silva e o deputado Mazinho dos Anjos, que, somado a outros tantos deputados, também colaboraram para que essa matéria pudesse ser aprovada, e nós estamos agora assinando, nesse momento, o autógrafo de lei para ser encaminhado para o governador, respondendo na velocidade necessária que a matéria requer. Então esse é o trabalho da Assembleia Legislativa, está aqui os nossos representantes. Janete, pular por aqui. Faz Janete aqui. Esse aí foi o projeto de lei que criou o cargo de oficial investigador de polícia na Polícia Civil do Espírito Santo. O que aconteceu aqui? Nós temos um projeto, a gente tem uma lei federal que foi aprovada no ano passado, que criou o cargo de oficial investigador de polícia civil no Brasil. Um cargo único que deve unificar categorias, cargos nas polícias civis pelo Brasil. Cada polícia civil funciona de um jeito, tem uma estrutura e ela é bem diferente dependendo do estado. O objetivo dessa lei federal foi justamente trazer aí as polícias civis do Brasil para algo mais próximo, que fosse mais próximo uma das outras aí. Então, o cargo de oficial investigador de polícia na Polícia Civil do Espírito Santo representa a unificação dos cargos de escrivão, investigador e agente de polícia civil. Esse último, agente de polícia civil, era até então um cargo de nível médio que ganhava bem menos do que os escrivães e do que os investigadores. Os investigadores, cargo de nível superior em qualquer área, e os escrivães, cargo de nível superior em direito. Acho que a única polícia no Brasil que cobrava até então o direito, formação em direito, por um cargo que não fosse delegado, era justamente a Polícia Civil do Espírito Santo. E eu estou também aqui na minha tela aqui com o texto da lei que foi aprovada, que foi enviado pelo governador e que foi sancionada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Para você que não me conhece, eu sou o Glaudimar Pedrosa, policial civil há 10 anos, e aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais, de todas as carreiras policiais, principalmente do Sudeste. Então você que pretende fazer concurso aí para Polícia Civil Militar ou Polícia Penal do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, principalmente, também falo de outros estados, mas desses 4 estados eu falo com prioridade. Então me acompanha aqui se você quiser ficar por dentro de concursos das carreiras policiais desses estados. Então eu estou com o texto aqui na minha tela da lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa. O texto, eu fiz um vídeo anterior aqui, anteontem,
e ontem mesmo esse texto foi aprovado na Assembleia Legislativa. Até então eu achava que somente o sindicato havia proposto o texto, mas não, o governo já estava alinhado com o sindicato e o texto que foi aprovado em Assembleia pelo sindicato, ele já estava previamente aprovado pelo governo. Por isso que ele já foi para a Assembleia Legislativa sem nenhuma alteração. A Assembleia Legislativa, por sua vez, também já estava alinhada, já aprovou o texto e devolveu para o governador. Provavelmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o governador deve estar assinando para sancionar esse texto de lei aqui, que deve estar publicado no Diário Oficial, possivelmente amanhã. Pela celeridade que eu vi acontecer aqui, a aprovação do sindicato e a propositura pelo governo, a assinatura pela Assembleia Legislativa, possivelmente esse texto está sendo assinado hoje pelo governador, sem nenhuma alteração, provavelmente, né? Se o governador mandou para a Assembleia Legislativa, ela não alterou e devolveu para o governador, não tem o porquê o próprio governador querer sancionar ou vetar nada. Afinal de contas, foi ele mesmo que propôs, né? Então ele deve aprovar e sancionar hoje. Agora, você que é concurseiro, que está aguardando concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, vamos para pontos importantes aqui e principalmente os requisitos. Vou passar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Esse daqui é o texto, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, assinou na data de ontem. Ontem mesmo a Assembleia Legislativa aprovou. Vou passar aqui para a parte que importa para a gente. Ó, antes de passar, eu só queria citar aqui o seguinte detalhe. Ó. Esse projeto de lei aqui, essa lei aqui, na verdade, né, é uma lei para adequação pelo que foi estabelecido na Lei 14.735 de 2023, a Lei Orgânica das Polícias Civis no Brasil. Só que esse texto de lei aqui, ele é somente para a criação do cargo de oficial investigador de polícia. Ele não está servindo para adequar toda a Lei Orgânica Nacional. Tem vários aspectos da Lei Orgânica Nacional que não foram tratados aqui. A lei aqui é somente para a criação deste cargo. E aí, no caso dos cargos que já existem, para a unificação no cargo de oficial investigador de polícia. Então, essa lei aqui não é para aumento de salário, não é aumento de remuneração, não é para outras reestruturações na Polícia Civil que não a que trata justamente o cargo de oficial investigador de polícia. Então, já dou esse alerta aqui porque tem vários aspectos da Lei Orgânica Nacional que, obviamente, não estão aqui, como, por exemplo, permuta entre os estados de policiais. Não está sendo tratado aqui. E outros aspectos também que são mais operacionais ali, que são mais administrativos, não estão sendo tratados aqui. Então vamos lá, para a parte que é importante aqui que eu quero citar para vocês. Primeiro ponto aqui, os requisitos para ingresso na carreira mediante aprovação em concurso público, prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, TAF, exame de saúde, psicotécnico, investigação criminal e social e o curso de formação profissional. Durante o curso de formação, você vai receber 50% do subsídio inicial na tabela de referência do respectivo cargo. Então, você vai começar recebendo a metade do valor durante o curso de formação. Depois do curso de formação é que você investe no cargo. Até então, aqui nada de novidade, padrão aqui para os cursos de carreiras policiais. No último concurso, nós não tivemos redação. Pelo texto daqui, aparentemente continuaremos sem a redação também, então possivelmente somente a prova objetiva e as demais etapas. Como que ficou estabelecida a carreira de oficial investigador de polícia no Espírito Santo? 4 categorias. Então, isso aqui é a promoção na carreira. Então, você tem 4 categorias e 15 referências para progressão. Então, você tem a promoção e a progressão. A promoção, que são 4 aqui, acontece a cada 5 anos e a promoção para você mudar de categoria. Começa na terceira, você tem a segunda, depois você tem a primeira e você tem a categoria especial. Então, você é como se fosse ali uma promoção vertical. Então, depende de alguns requisitos ali para você promover na carreira. O tempo mínimo é de 5 anos. Então, com 15 anos, você consegue chegar no topo da carreira, né? Nos primeiros 5 anos, você vai para a segunda categoria, depois para a primeira e depois, com 15 anos, você chega no topo da carreira. A cada 2 anos, você também tem a referência que seria a horizontal, que depende única e exclusivamente do tempo. Então, tirando o primeiro
a primeira contagem, que é do tempo de fase probatória ali, do período probatório, que são 3 anos, os subsequentes são a cada 2 anos. Então, você atinge aproximadamente ali um período de 30 anos para você chegar no topo da referência da tabela. Então, você tem uma tabela horizontal e uma tabela vertical. No caso do Espírito Santo aqui, é como se fosse aqui o nosso triênio no Rio de Janeiro. Só que isso está dentro da Polícia Civil. E no caso deles, não é a cada 3 anos. No caso deles é a cada 2 anos. Então, como a gente tem aqui embaixo, ó, você entra na terceira categoria, depois segunda, depois a primeira e depois você tem a categoria especial. Então, são 4 categorias no total, entrando aqui na base, na terceira categoria. E tá aqui o que é mais importante para o concurseiro: requisito para ingresso no cargo. De cara, eu vou destacar aqui para vocês o seguinte, ó: graduação de nível superior, bacharelado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no conselho de classe quando for o caso. No meu ponto de vista, totalmente em desacordo com a Lei Orgânica Nacional. O legislador, na Lei Orgânica Nacional, trouxe algo totalmente divergente disso daqui. Esse aqui é o meu entendimento. Lembrando que matéria de direito necessita de interpretação. Até lá no Supremo Tribunal Federal, eles divergem em entendimento das leis, em interpretação das leis. Nem sempre, né, na maioria das vezes, as coisas são aprovadas por unanimidade. Então, se lá eles divergem, que dirá quando está sendo elaborado um texto de lei. Então, por isso que, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas foi aprovado, a equipe do governador verificou, a equipe da da Assembleia Legislativa também verificou, a Comissão de Constituição e Justiça verificou. Não é incomum, pessoal, essas matérias serem submetidas ao judiciário para se verificar a constitucionalidade. Então, aqui é o meu ponto de vista, eu que também sou formado em Direito, sou formado em Sistemas de Informação. Então, a minha opinião é que o texto da Lei Orgânica Nacional não permite esse tipo de inovação legislativa, diferente de outros temas que constam lá na Lei Orgânica Nacional, que não contrariam, caso você inove em algum aspecto aqui. Se eu não me engano, a categoria de habilitação B, por exemplo, não tem nada lá dizendo que não pode cobrar a categoria. Só que no caso aqui da graduação, está sendo específico: graduação em nível superior, diploma em qualquer área. Quando você coloca ali a definição em qualquer área, você não poderia, no meu ponto de vista, uma lei complementar que é subordinada, né, subsidiária à lei federal, que cria aí esse cargo, ela não poderia inovar sendo contrária à lei federal. Então, ela não poderia restringir qualquer área, limitando somente as áreas que estão ali dentro do bacharelado, porque você exclui, por exemplo, a licenciatura. Imagina, por exemplo, um professor que dá aula já há 10 anos e tem uma licenciatura ali em alguma área, ele não pode fazer o concurso, ele tem que ter um bacharelado, ele tem que fazer uma complementação ali para fazer um bacharelado. Eu já vi, sinceramente, concursos e editais restringirem o tecnólogo, mas a licenciatura está sendo a primeira vez. Eu posso estar enganado, pode ter algum concurso aí que restringiu também a licenciatura, mas esse aqui está sendo a primeira lei que eu estou vendo restringir a licenciatura para um concurso que deveria ser para qualquer área de formação. Pessoal, as polícias civis, elas são multidisciplinares. Esse cargo aqui em específico, ele é multidisciplinar, então exige conhecimento nas diversas áreas de conhecimento. Área de tecnologia, área de contabilidade, área de, sei lá, nutrição. Muitas das vezes você vai trabalhar ali na parte de crimes ambientais, então tem a referência também de crimes ambientais, tem a parte química, enfim, tem as diversas áreas. Então, as equipes, elas se completam, por isso que é necessário essa diversidade de conhecimento. Para mim, não faz o menor sentido, por exemplo, proibir um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Se a discussão fosse para cursos presenciais e cursos online, né, curso EAD, eu até concordo que o curso EAD hoje ele tem uma facilidade muito maior para ser concluído do que um curso presencial, né? Aí vai depender muito mais do aluno do que da própria instituição, a questão da cobrança ali da sua aprovação. Agora, o tecnólogo, ele não tem distinção, no meu ponto de vista, para um bacharelado, para uma licenciatura. Por quê?
No caso, por exemplo, dos concursos de tecnologia, eu posso falar da área de tecnologia, o que tem num tecnólogo que não tem, às vezes, num bacharelado de... Vamos comparar análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, com ciência da computação. Muitas das vezes, a faculdade de ciência da computação tem algumas disciplinas que, para o profissional ali que vai se formar ali na área de tecnologia, não vai fazer a menor diferença, como, por exemplo, filosofia, né? O que vai fazer diferença estudar ali uma disciplina de filosofia ou retirar essa disciplina para a formação do profissional que vai trabalhar na área de desenvolvimento de software, por exemplo, na área de inteligência artificial? Não vai fazer a menor diferença. Então, são disciplinas ali que enxugam o conteúdo e eles colocam ali realmente o profissional que vai atuar com a mão na massa ali no mercado. Então, eu acho aqui que isso daqui pode sofrer judicialização por candidatos que se sentirem prejudicados por isso daqui. Glaudimar, e o que eu faço agora, Glaudimar? Vamos lá. O que eu faria se eu não tivesse nenhuma graduação hoje? Eu estou falando eu, tá, pessoal? Aí cada um tem que analisar o que seria melhor para você. Eu iniciaria um tecnólogo e um bacharelado em paralelo, obviamente na modalidade online, na modalidade presencial não seria possível, e eu, Glaudimar, iniciaria na área de tecnologia. Mais especificamente, eu faria tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e um bacharelado em ciência da computação. Por que eu faria isso? Porque as disciplinas, pelo menos na Gran Faculdade, que é a faculdade que eu recomendo aqui no canal, vou deixar vídeo aqui no final desse vídeo aqui, indicando essa graduação e tem lá a explicação toda no vídeo, como é que funciona a faculdade, a graduação, os valores, tudo direitinho. Por que eu começaria essas duas graduações? Porque é de uma área que eu gosto, que eu tenho afinidade, porque as disciplinas de análise e desenvolvimento de sistemas estão ali pelo menos 80% do conteúdo dentro do conteúdo de ciência da computação. Então eu poderia estudar uma única vez e fazer ali o conteúdo para as duas disciplinas. Iria otimizar o meu tempo se o foco é concurso público. Agora, você tem que analisar o seu caso. Por que eu faria o tecnólogo e o bacharelado? Porque o tecnólogo me tornaria apto não só nesse concurso, mas em outros concursos. Por exemplo, Polícia Penal do Rio de Janeiro, que vem aí também, provavelmente deve dar tempo de você concluir um tecnólogo para apresentar no concurso. Tem a Polícia Civil de Minas, que está com edital aberto. Outras polícias de carreiras policiais também no Espírito Santo e no Sudeste também, que devem vir por aí, que vão aceitar e que já aceitam o tecnólogo. E eu ainda poderia judicializar essa questão caso fosse aprovado num concurso. Antes da aprovação, dificilmente alguém vai se preocupar com justiça para algo que ainda nem é certo para você. Primeiro, o candidato ali resolve um problema de cada vez, que é a sua aprovação. Depois que foi aprovado, se você ainda não tem o bacharelado, aí é justiça. Se tem só o tecnólogo hoje e não vai fazer o bacharelado, é justiça. Agora, se você começou tecnólogo e bacharelado, deu tempo de de terminar o tecnólogo, e às vezes você ainda nem vai ser chamado, vai dar tempo de terminar o seu bacharelado, termina o bacharelado e não precisa nem de entrar na justiça, porque aí não vai ser um problema seu essa questão de ter que judicializar e ainda contar com a interpretação do tribunal ou do juiz que vai julgar o seu caso e correndo o risco de a interpretação deles não divergir com a interpretação do Estado. Então, para você não ficar na mão ali de justiça também, eu faria isso, certo? Mas aí cada um tem que analisar. Deixa aqui no seu comentário o que você pretende fazer. Você que não tem o tecnólogo, ou você que já tem o tecnólogo, você vai fazer o bacharelado ou não vai? Deixa aí a sua opinião. Além de tudo isso aqui que eu falei no vídeo, a gente também tem uma tabela de ganhos que já foi aprovada no ano passado e foi incorporada a essa lei aqui com um pequeno ajuste. Só que eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo. Já deixa os comentários aqui se você quer ficar por dentro de qual será a tabela de ganhos para o oficial investigador de polícia em 2024, dezembro, 2025 e 2026. Já tem reajuste aprovado até 2026. Então já deixa o seu comentário aqui. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para os materiais que eu indico para você iniciar a sua preparação. Recomendo você fazer a sua assinatura ilimitada do Gran Cursos, porque lá você vai ter acesso a todos os materiais que você precisa para aprovação no concurso e também uma plataforma completa para resolução de questões. Eu sempre
gravo vídeos aqui dando dicas de materiais, mostrando como estudar, e eu uso sempre como referência a plataforma do Gran Cursos e a assinatura ilimitada. Então, para acompanhar algum cronograma que eu vier a fazer pela frente, já fique aí com a sua assinatura aí na agulha, porque quando eu lançar ali algum vídeo falando sobre a sua preparação, será com esse material que eu vou comentar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço, até a próxima e valeu!